igual você, era igual a mim. Pessoas que eram tementes a Deus, mas não tinha nenhuma expressão. Não tinha nada assim de poderoso para fazer o nome dessas pessoas ecoarem pela eternidade. Sabe qual foi o diferencial dessas pessoas? Elas tiveram experiência com Deus. Elas conseguiram responder essa pergunta: onde Deus está agindo? Dura essa palavra, quem poderá ouvi-la? E eu pensei assim, o pastor veio com um cajado hoje. Mas o cajado, irmãos, do pastor não é para bater em ninguém, não. O cajado do pastor é para guiar. O cajado do pastor é para conduzir. O cajado do pastor é para orientar. Porque às vezes a ovelha quer ir para onde ela acha que é o melhor caminho, aonde tem o melhor pasto, aonde está mais gostoso. Mas o pastor que conhece aquele caminho, que tem uma visão panorâmica, que tem um olhar guiado por Deus, sabe que determinado caminho vai levar, às vezes, para a destruição, às vezes para a desgraça, às vezes para o infortúnio, para a infelicidade. E guiado por Deus, o pastor usa o seu cajado para conduzir. Vamos por aqui, ó. Vamos por ali. O caminho que Deus está orientando, e eu acredito nisso, que Deus mostra a um pastor de Deus. Infelizmente, a gente tem alguns pastores aí, que eu não sei de quem eles são, mas aqui na nossa igreja nós temos um pastor de Deus. E Deus mostra a esse pastor o caminho que a igreja deve seguir. Então, com isso em mente, eu queria que você estivesse refletindo sobre algumas coisas. Primeiro, é o tema da mensagem. O tema é: onde Deus está agindo? Onde Deus está agindo? Você sabe onde Deus está agindo? Já parou para pensar sobre isso? Onde Deus está, como diz o texto, trabalhando? Tem gente que acha que lá no céu é só o quê? Só vida boa, né? Só ficar à toa, fazendo nada. A palavra de Deus diz, e aquelas foram palavras do próprio Jesus: meu Pai está trabalhando. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de trabalho. Isso está lá no começo, no Apocalipse, no Gênesis, já está dizendo que Deus trabalha, e ele começou trabalhando, criando, né, tudo que há. E trabalhou até o Apocalipse, quando ele concluiu a obra de salvação da humanidade. Então, irmãos, Deus está sempre trabalhando. A pergunta é: onde Deus está trabalhando? Porque às vezes a gente não faz a mínima ideia, sim ou não? Às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Como diz o ditado por aí, às vezes a gente está mais perdido do que cego no tiroteio. Ele não sabe de onde está vindo o tiro, então ele fica ali, ó, para onde que eu vou? Às vezes a gente está assim como cristão, sem ter noção do que está acontecendo. E normalmente isso acontece quando a nossa vida não está 100% conectada com Deus. Normalmente isso acontece quando a gente está indo para o caminho que é necessário o pastor vir ali com o cajado e ó, opa, vem para cá, vem para esse lado. Então a gente precisa estar entendendo isso, né? E vamos entender isso nessa noite através de alguns personagens bíblicos. Quando analisamos a Bíblia, vemos como Deus agiu poderosamente através da vida de grandes homens e mulheres. Então eu vou trazer aqui a memória de vocês. Eu sei que vocês já conhecem essas histórias, mas vamos relembrar sobre alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Abraão. Abraão foi usado por Deus. Abraão recebeu um título. Ele é chamado de o pai da fé. Por que Abraão foi chamado de o pai da fé? Porque num determinado momento, a fé dele foi provada quando foi requerido dele sacrificar o seu próprio filho a Deus. E aí, ele teve que exercitar a sua fé. Tem pessoas que
que não gosta nem de dar vacina no filho, porque não quer ver o filho sofrer. Sim ou não? Mas a gente sabe que a vacina, ela é o quê? Necessária. Imagina você ser questionado, você ser pedido, sacrificar o seu próprio filho. Esse cara foi Abraão. Isso é um grande teste de fé, sim ou não? Um grande teste de fé. Outro grande homem de Deus que teve uma experiência com Deus, ele foi usado por Deus, é Jacó, neto de Abraão. Jacó, ele se tornou o pai da nação de Israel, o pai de uma grande nação. A linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, ela se concretizou em Jacó, porque Deus deu a Jacó 12 filhos, os chamados, que deu origem às 12 tribos de Israel. Então, Jacó foi esse homem que é chamado o pai de Israel, ou melhor, o pai da nação de Israel. E qual foi a experiência que Jacó teve com Deus? Jacó lutou com o anjo. E ele ainda disse para o anjo assim, ó, só vai sair daqui quando? Depois que me abençoar. Irmãos, há um outro texto na Bíblia que diz que um anjo, ele foi lutar contra um exército, um anjo. Ele foi lutar contra um exército. Deus falou para Israel assim, ó, essa peleja vocês não vão meter a mão nas espadas. Eu vou pelejar por vocês. E aquele um anjo matou todo o exército inimigo. Um anjo matou um exército inimigo. Jacó lutou contra um anjo. Dá para entender o que significa isso? Não é a força do braço, mas o que significa o simbolismo daquela ação. Quando nós estamos usando a nossa fé, e ali Jacó estava usando a fé dele, não, Senhor, o anjo, você só vai sair daqui quando me abençoar. E aquela peleja ali, o anjo, me larga, rapaz, não, tu não vai, me larga, não, tu não vai. E Jacó foi abençoado por Deus. Os teólogos dizem que aquele anjo era uma tipologia do próprio Jesus Cristo. Então, olha a experiência que Jacó teve naquele momento. Um outro grande homem foi José, o governador do Egito. Qual foi a experiência que José teve? Ele foi tirado da prisão por quem? Pelo próprio faraó. Ele foi jogado na prisão. A história dele começou quando ele foi vendido, né? A história, no caso de problemas, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, que era uma pessoa importantíssima no Egito. Dali, ele foi jogado na prisão por um crime que não cometeu. Na prisão, revelou o sonho do copeiro. O copeiro esqueceu dele, aos nossos olhos, né? Não aos olhos de Deus. Mas o copeiro esqueceu dele. No tempo de Deus, o copeiro lembrou dele. E aí, Jacó, que era um estrangeiro, ou melhor, José, que era um estrangeiro, foi chamado pelo próprio faraó. Ali ele teve uma experiência com Deus, porque José não fez nada de si próprio, ele apenas revelou que Deus falou com o faraó através de José. Se tornou o governador do Egito. Olha que experiência esses homens tiveram com Deus. Vamos seguir. O outro foi Moisés, o libertador. Olha só que coisa interessante. Moisés, ele havia matado um judeu, um egípcio, fugiu para o deserto, e lá no deserto, cuidando das cabras lá, o que acontece com ele? Encontra uma sarça ardente. E naquela sarça ardente, que estava pegando fogo, uma moita de mato pegando fogo, né, para ser bem prático. Deus falou com Moisés ali, Deus se revelou a Moisés naquele momento. E Deus
disse uma coisa para Moisés que até então ele não tinha dito para ninguém. Deus disse assim, ó, o eu sou está te enviando. Agora, Israel tem o nome do seu próprio Deus, que até então Israel seguia um Deus que ele não sabia qual era o nome. E Deus se revelou pessoalmente a Moisés, não face a face nesse momento, mas pessoalmente. E ele disse, o eu sou está com o povo de Deus e vai libertar esse povo através de você, Moisés. Olha que experiência tremenda. Uma outra pessoa, que às vezes a gente não fala muito, uma mulher, Ruth, a bisavó de Davi. E sabe por que ela é colocada nesse rol de heróis aqui, que eu estou citando? De pessoas que tiveram experiência com Deus? Porque ela experimentou o amor. Irmãos, o amor tem esse poder de vencer batalhas, tem esse poder de nos fazer ter experiências com Deus. E através do amor que o Ruth teve, ela se tornou uma pessoa que teve uma grande experiência com Deus. E através de Ruth, na sua descendência, veio o grande rei de Israel, Davi. E Davi começou o seu ministério lutando contra Golias, que é uma fonte de inspiração para nós. Um jovenzinho, um adolescente que cuidava de ovelhas, lutou contra um gigante guerreiro, matador de homens. E com estratégia e o agir de Deus, foi vitorioso. Olha que grande experiência que Davi teve. E para finalizar esses exemplos de heróis, eu gostaria de falar sobre outra mulher. Coloca para mim, por favor, o versículo de Provérbios 14, versículo 1. O nome dessa mulher é Esther. Já leu o livro todo de Esther? Que história linda, irmãos. Que história maravilhosa. Esther livrou o povo de Israel do holocausto. Teve uma experiência tremenda com Deus, porque foi escolhida para ser uma rainha e para livrar o povo, quem sabe até da extinção. E no livro de Provérbios diz assim, toda mulher sábia edifica a sua casa. Esther foi tão sábia que ela edificou não só a sua casa, mas conseguiu preservar a sua nação. Depois você lê lá a história de Esther, que coisa linda, como uma pessoa pode ser tremendamente usada por Deus. Ao contrário da tola, que acaba destruindo com as suas próprias mãos. Irmãos, percebemos que não somos essas pessoas. Tem alguma Esther aí? Davi, Moisés, Abraão, Jacó. Tem o Davi? Tem, né? Já lutou com Golias, Davi? Às vezes a gente olha assim, pastor, mas eu sou apenas aqui uma simples dona de casa, um simples operário. Eu não sou essa pessoa. Quem era Davi antes de Golias? Quem era Moisés? Quem era Abraão? Quem era Ruth? Quem era Esther? Quem eram essas pessoas, irmãos? Era igual você, era igual a mim. Pessoas que eram tementes a Deus, mas não tinha nenhuma expressão. Não tinha nada assim de poderoso para fazer o nome dessas pessoas ecoarem pela eternidade. Sabe qual foi o diferencial dessas pessoas? Elas tiveram experiência com Deus. Elas conseguiram responder essa pergunta: onde Deus está agindo? E num determinado momento elas viram que Deus está agindo aqui, agora, e é através de mim. Eu sou, ou serei, ou estou sendo, ou preciso ser
a ferramenta que Deus vai usar para fazer a grande obra que Ele quer fazer. Em alguns casos, Deus disse, como foi para Moisés, você será o libertador. Em outros casos, como foi com Davi, Deus não disse nada. Davi que olhou, opa, peraí, não é assim não, está pensando o quê? Quem é esse gigante aí, matador de gente, para poder desonrar o nome de Deus e de Israel? A gente precisa, irmãos, ter essa sensibilidade que essas pessoas tiveram. Pensamos até, às vezes, que Deus não está mais agindo. Seja sincero. Você já pensou isso? Sim ou não? Ah, Deus não está agindo. Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Porque não é possível que Deus esteja ainda comigo, passando por todos esses problemas que eu tenho passado. Sim ou não? Se você nunca pensou isso, pastor, vamos fazer um altar para poder ter mais um santo aqui na igreja, além de Jesus Cristo. Porque eu já pensei isso. Eu já pensei isso, irmão. Não, Senhor, nesse momento eu acho que tu esqueceu de mim. Eu acho que tu olhou para o outro lado. Acontece isso conosco, irmãos. Porque às vezes a tormenta é tanta, o problema é tanto, que nós achamos que Deus não está fazendo nada. Aí é que nós pecamos. Aí é que nós fazemos igual Pedro, quando estava lá no mar da Galileia, Jesus andando sobre as ondas, e Pedro falou, Senhor, se é realmente tu, manda eu ir até aí. Olha o teste, né, que Pedro estava fazendo com Jesus. Manda eu ir até aí, se é você mesmo, se é o Senhor mesmo. O que Jesus falou? Vem então. Aí Pedro foi, né? Bonitão, tranquilão, estou andando, hein? Estou andando sobre as ondas, sobre os mares. De repente ele se ligou, o absurdo que é isso, não é assim? Mas peraí, eu estou andando por cima da água no mar. Aí ele se ligou do absurdo. E aí começou a afundar. Faltou o quê? Fé. A fé que ele começou bem, de repente ele... Não acontece isso contigo às vezes? Tu garra na fé, agora vai. Agora vai. Aí tu começa, de repente, começa a se afogar. Falta fé. Graças a Deus que Jesus está sempre ali, ó. Opa, dá a mão aqui. Não vai afundar não, filho. Eu estou contigo. Não é assim? Não vai afundar não. Eu estou com você, rapaz. Eu estou aqui para te segurar. Eu estou aqui para que você, mesmo na sua pouca fé, consiga prosseguir. Eu estou aqui para ajudar você a aumentar a sua fé. Eu estive aqui de manhã, saí e fui lá visitar minha sobrinha. Né? Não sei se todos sabem, mas a minha sobrinha ficou viúva hoje. 30 anos que ela tem, né, Nova? Ela tem 30 anos. O marido dela, 28. Ficou viúva, irmãos. Perdeu o marido. Muitos estavam orando por ele, Mateus Leão, mas ele faleceu hoje. E eu cheguei lá na casa dela, estava ela, a filha, que não era filha de sangue do Mateus, mas tinha um sentimento tão forte que chamava ele de pai, a mãe do rapaz, o pai do rapaz, a irmã e mais alguns amigos. Aí eu pensei, poxa, eu vou chegar com aquele semblante, né, de quem vai no velório, né? Chega meus sentimentos. Aí quando eu cheguei, já fui recebido com um sorriso. Aí cumprimentei todo mundo e o povo estava rindo, o povo estava ali alegre, não vi ninguém chorando. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Sabe qual é a diferença, irmãos? É que o Mateus era um homem de Deus. E antes dele morrer, ele falou, quando ele foi entubado, antes de ser entubado, ele conversou com a esposa, com a minha sobrinha, e falou assim, olha, eu vou ser entubado, o médico está dizendo que eu posso não voltar. Mas não tem problema, eu tenho certeza da minha salvação.
se eu não voltar, eu vou ser curado para sempre dessa como é que é o nome? Fibrose cística. Porque vou estar com Jesus. Se eu voltar, eu vou estar curado porque ele vai me curar, porque é a única maneira. Então ele tranquilizou antes de acontecer de uma possível... E a vida que ele levava, e eu falei para minha sobrinha, olha, graças a Deus, Deus botou o Mateus na sua vida, porque se não fosse ele, Jesus, não sabia, eu não faço nem ideia de onde você estaria hoje. A experiência, irmãos. E aí a Fernanda me lembrou de uma coisa. 2 dias atrás, teve um show aí da cantora, né? A Swift, essa aí mesmo. Morreu uma menina lá, por causa do sol. E aí eu fiquei pensando, e ela me fez pensar sobre isso. No dia seguinte, eu não vi, mas eu tenho quase certeza, que na casa dos parentes dessa menina, será que eles estavam sorrindo? Eu acredito que eles estavam chorando de desespero, porque perderam aquela jovem. Sabe por quê? Porque aquela menina morreu por ter ido atrás de um ídolo, literalmente. Taylor Swift era o ídolo daquela menina. Ela foi atrás de um ídolo e acabou morrendo. A diferença do Mateus é que ele não estava atrás de ídolo nenhum. Ele estava seguindo a sua vida, fazendo a vontade de Deus com Jesus. Amém, irmãos? Experiências com Deus. Às vezes a gente acha que Deus não está agindo, às vezes a gente tem pouca fé, mas a gente precisa se prender a essas experiências que nós vemos. Porque Deus está, assim, agindo. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já fez essa pergunta? Levante a mão. Já fez? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quem já fez essa pergunta, levanta a mão. Quem me conhece já sabe que tem uma pegadinha aí, né? Porque essa não é a pergunta certa. Não é. Não é, irmãos. E na mensagem de manhã o pastor leu um texto aqui que diz que essa não é a pergunta certa. O pastor leu o texto de Deuteronômio 28. No texto, eu amo esse texto. Desde que eu ouvi uma palavra de um rabino sobre esse texto, eu não consigo tirá-lo da mente. O texto, em resumo, diz que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Só te alcança quem está indo atrás de você, sim ou não? Então já está dizendo que as bênçãos do Senhor estão te perseguindo, estão te procurando. Aí o pastor falou sobre busca da felicidade. Aí está você indo para cá buscando a felicidade e a bênção do Senhor vindo atrás de você tentando te alcançar. E aí você está praticamente fugindo, né? Porque você está indo para lá, ela está indo atrás de você. Aí você vira, aí fica essa coisa toda e um monte de gente buscando a felicidade, querendo a bênção, não recebe a bênção porque está indo na direção contrária, enquanto que a bênção está querendo te alcançar. Pastor, é fácil assim? É. Só tem um detalhezinho. Tudo sempre tem um detalhe, né? O detalhe, depois você lê lá Deuteronômio 28. O detalhe, irmãos, é que essas bênçãos alcançam aqueles que fazem tudo conforme a palavra de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não precisa perguntar, é só ler. Basta você ler. Se você ler, você vai saber qual é. Porque Deus se revela através da palavra dele. Deus se revela através da oração. Deus se revela através da igreja. Deus se revela através da circunstância. E quando você está em contato com Deus, em intimidade com Deus, você irá saber automaticamente qual é a vontade dele para a sua vida. Você pode até perguntar de teimosia, né? Estou com dúvida, porque eu quero uma coisa, mas Deus está te mostrando que é outra. Não sei, eu acho que eu já contei isso aqui, mas antes de eu entrar para o seminário, eu já tinha certeza de que Deus queria que eu fosse um missionário. Porque o meu chamado para ser missionário foi na embaixada. Eu era uma criança, um adolescente. Só que, iludido pela possibilidade de ser um militar, um fuzileiro naval, está um ali, que eu tentei e não consegui.
passei em tudo, né? Só no finalzinho Deus falou assim, tá bom, você passa, mas não, você não vai ser. E aí eu com o coração partido falei, Senhor, é isso que tu quer para minha vida? E eu vim chorando lá do F1 lá, da Praça Mauá até aqui na Brasil. Quando eu orando, e quando eu levantei os olhos e olhei para o lado, a primeira coisa que eu fiz, estava escrito o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ou seja, está me perguntando o quê? Por que você está falando isso daí? Já te falei há um tempão o que tem que fazer. E aí, irmãos, com essa experiência, eu falei, tá bom, sim senhor. Fui lá, fiz a minha matrícula no Seminário do Sul e fui me preparar para ser um missionário. A gente às vezes faz uma pergunta, né, de bobo que somos, de infantis que somos. A pergunta certa, então, é qual, pastor? A pergunta certa é, Não, ainda não é a pergunta certa. É que, na verdade, são duas perguntas que a gente faz. A primeira é, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a segunda é, o que eu posso fazer para Deus? Já perguntou sobre isso? Levanta a mão quem perguntou. Vocês estão ficando espertos, né? O povo já não está mais caindo na minha pegadinha. O que eu posso fazer para Deus? Nada. Não pode fazer nada. Você não pode fazer nada para Deus. Porque tudo aquilo que Deus precisa que seja feito, Ele pode fazer. E a verdade é que Ele já está fazendo. 1 Coríntios 3, versículo 2. Nos faz chegar à seguinte conclusão. A conclusão que somos apenas crianças, quando fazemos esse tipo de pergunta. Que somos... Crônicas não, desculpa, eu falei Coríntias. Se falei Crônicas, me perdoa. 1 Coríntios 3, 2. Olha que interessante esse texto. Esse texto vai mostrar como, às vezes, nós somos imaturos, igual crianças. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está falando para os crentes da igreja de Corinto o seguinte, vocês têm que ser tratados igual bebezinho, tomando leitinho, não pode nem comer carne, porque tem hora que são imaturos. E às vezes isso acontece conosco, irmãos, às vezes nós somos imaturos. Não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque falta alguma coisa na nossa vida. Não é no modo geral, mas naquele momento. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria, conhece muita coisa da Bíblia, conhece as principais histórias da Bíblia, mas num determinado momento, agimos como crianças. Agimos como imaturos. E aí, por conta disso, Jesus nos diz o que foi o versículo principal. O meu Pai trabalha até agora. Ou, em outra versão, meu Pai tem estado trabalhando até agora. Ou seja, ele começou lá atrás e não parou em momento algum e até agora ele está trabalhando. Não é que ele começou agora, é que ele tem estado todo momento trabalhando. Ou, em outra versão, meu Pai está sempre no trabalho até hoje. Você pode estar dormindo, você pode estar cansado, você pode estar agarrado aí no Zap, no Facebook, no Instagram, YouTube, o que quer que seja. Você pode estar preocupado com o dinheiro, você pode estar preocupado com o que vai acontecer na novela. Se bem que hoje pouca gente assiste a novela, graças a Deus. Você pode estar preocupado com um monte de coisa que distrai a sua mente. Mas lembre-se do seguinte, Deus está trabalhando. Ele não para nunca. Nunca Deus para de trabalhar. Inclusive na sua vida. Inclusive
na minha vida. Pastor, então como é que eu não consigo ver isso? Agora sim, 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Pastor, como que eu não consigo ver? Ou como que eu vou então enxergar aonde Deus está trabalhando? Porque tem hora que eu não consigo. Aí nós precisamos fazer uma oração. Qual é a oração? A oração que Eliseu fez. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Depois você lê lá esse texto, irmãos. Eliseu e o seu servo estavam numa cabana, estavam indo numa missão contra um outro rei de Israel. E aquele rei, temendo Eliseu, mandou um exército lá para poder acabar com um homem e o seu servo. Ele achou que era muito. Alguém com certeza disse para ele: você está exagerando, cara, tu vai mandar um exército para cuidar de 2 caras? E o pior é que ainda foi pouco. Porque quando Eliseu fez a oração e aquele servo viu o exército de Deus que estava por trás do exército inimigo, e na verdade ele só conseguiu enxergar os cavalos e os carros de guerra, porque os soldados mesmo ele nem deu para ver, o negócio ficou estreito para aqueles homens. Mas o fato é que ele conseguiu ver que Deus estava agindo naquele lugar. Já aconteceu isso com você, não já? De você olhar: meu Deus, o que eu faço agora? Não sei o que fazer, não sei como agir. Parece que está tudo dando errado. Mas lembre-se, meu irmão, Deus está ali, em todos os momentos. Deus está agindo na sua vida e através da sua vida em todos os momentos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que se escandaliza quando eu falo isso. Tem um demônio perto de você. Agora. Tem. Agora tem. Porque a Bíblia diz que os anjos, eles foram se apresentar no lugar santo diante de Deus. E junto com eles estava quem? Satanás. Então, se Satanás vai se apresentar diante de Deus num lugar santo, imagina numa igreja. Imagina num templo, que tem um monte de pecador aqui, dos quais eu sou o principal. Imagina. E às vezes, de repente, ele está falando no teu ouvido aí, que pregador chato, falando um monte de besteira. É assim, irmãos. Diariamente, os demônios estão aí, ó, ao nosso redor. O diabo, o vosso adversário, está ao vosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não estou falando besteira não, isso é bíblico. E esse alguém que ele pode tragar é você, sou eu. E ele não cansa de tentar. Porém, ao seu redor está também os anjos do Senhor. E maior ainda, melhor ainda, dentro de você está o Espírito Santo de Deus, que aí, ó, todos os anjos se curvam diante dele. Dentro de você. E Jesus Cristo falou o quê? Todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Ah, pastor, então, o Espírito Santo, com todo esse poder, estava com a gente apenas ontem, quando a gente estava lá em Resende pregando, e teve uma batalha lá, irmão. Quem foi sabe como é que o negócio foi estreito. Teve uma batalha pesada lá, né? Não, pastorzão, Pedro? Foi uma batalha pesada lá. Não, irmãos, não é só quando você vai para um projeto missionário, uma viagem missionária, porque você tem que pregar o Evangelho todos os dias, e de fato você prega. Você sabia que todo dia você prega o Evangelho? Tem dia que você prega dizendo que só Jesus cura, salva, transforma.
Tem dia que você prega que Jesus Cristo não está servindo de nada na sua vida. Porque o dia que você está agindo como um cristão falso, e tem hora que a gente faz isso, porque nós pecamos, é a hora que a gente está pregando ao contrário. É a hora que a gente está dizendo assim, olha, Jesus não está fazendo a diferença na minha vida. Por isso precisamos a cada dia nos arrepender e pedir, Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver onde o Senhor está agindo. A pergunta certa é essa. A pergunta certa é, Senhor, como eu posso me juntar a Ti naquilo que o Senhor já está fazendo? O pastor passou alguns minutos aqui falando sobre esse projeto que Deus colocou no coração dele, que o nome é O Projeto, 1 mais 1 igual a 1000. Como ele mesmo costuma dizer, você acha que ele tirou isso da cartola? Não, gente. O pastor trouxe isso para a igreja porque ele orou, porque ele buscou a Deus, porque ele leu a palavra de Deus, e Deus mostrou a ele, pastor Levi, faça isso. Eu creio, irmão. Então, de certa forma, o pastor Levi estava dizendo para Deus assim, Senhor, onde tu está agindo para que eu me junte? De que forma? E Deus mostrou para ele. Aqui, ó. Junte-se a Deus nesse projeto. E não só esse, mas em vários outros. Nós temos aqui o Gido. Cadê o irmão Kleber? Acho que está lá fora. Junte-se a Deus no Gido. Nós temos aqui o aqui, está aqui a Neuza. Nós temos aqui os radicais. Dá um alô aí, dos radicais aí, olha lá. Junte-se a Deus nos radicais. Nós temos aqui o Ministério da Família. Alguém aí é mais? Levanta aí do Ministério da Família. Olha lá, ó. Junte-se a Deus no Ministério da Família. Nós temos aí Deus agindo no Geração 21. Uhul! Junte-se a Deus na Geração 21. Irmãos, não tem para onde correr. Missões. Em todos os lugares Deus está agindo. Amém? Em todos os lugares, irmãos. Na sua rua, na sua casa. Deixa eu te falar. Até quando você morre, Deus está agindo. Está aí o Mateus para provar isso. E lá na casa do Mateus tem uma situação complicada. Orem pela família dele. Porque o pai dele, que sempre foi crente, homem de Deus, por uma circunstância da vida, se desviou. Criou o filho dele no Evangelho, ensinou o filho dele a ser um homem de Deus, e agora se desviou. Olha só, e eu estava conversando com ele sobre isso. Então, irmãos, precisamos estar atentos, porque Deus quer usar a cada um de nós a tempo e a fora de tempo, é o que a Bíblia nos diz. A qualquer momento, preparado ou despreparado. O que você precisa é estar com a sua vida diante do Senhor. Ah, pastor, eu estou no meio de sábios aqui, eu não estou preparado para falar para pessoas letradas. Quem disse que não? Davi era cuidador de ovelha, mas foi lá agir no meio de soldados. E a gente tem vários e vários exemplos aí na Bíblia e no nosso dia a dia, de pessoas que não estavam aos olhos humanos preparados, mas que foram usados por Deus, simplesmente porque conseguiram de alguma forma perguntar para o Senhor, Senhor, como eu posso me juntar a Ti naquilo que o Senhor já está fazendo? Essa igreja, irmãos, é referência. A primeira igreja batista de Nilópolis é referência nesse lugar. Ela é referência aqui. E a gente olha num culto de domingo à noite, a gente vê bancos vazios. A responsabilidade é da igreja. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa no líder. Sim ou não? Mas para que a mensagem do pastor alcance o coração daqueles que não têm a Jesus no coração, aqui na mensagem, é preciso o quê? Que a gente traga as pessoas para ouvir.
É preciso que, com a minha vida, eu esteja testemunhando, que é para quando chegar aqui, ouvir a mensagem do pastor Levi e apenas ser um arremate daquilo que Deus já está fazendo através de você na vida daquela pessoa, amém? Então, meu irmão, não bote a culpa nos outros, não terceirize, é contigo, trabalha com você, a obra com você, o mistério com você e comigo, é com todos nós e com cada um de nós. A responsabilidade foi dada a todos nós, sem exceção, sem desculpa, porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Tem louco aí? Acredito que aqui na nossa igreja não tem nenhum louco. Pode ter maluco por Jesus, mas louco não. Então é para você, irmão, e é para mim. Deus está agindo na primeira igreja batista de Nilópolis. Eu creio isso. Tá mais alguém crê nisso? Deus está agindo aqui, através do pastor Levi, através dos pastores que fazem parte dos ministérios dessa igreja, dos irmãos dos ministérios, através da igreja, através de mim, através de você. E tem muita coisa que Ele quer fazer nessa cidade. Quando a gente olha e pensa assim, não, aqui tem muito crente. Irmão, pode ter muito crente, mas servo de Deus eu estou vendo pouco nessa cidade. Crente eu estou vendo assim, ó, um monte. Tanto é que você olha que de repente está tudo numa igreja, daqui a pouquinho sai de uma igreja e vai tudo para outra, depois sai e vai para outra, depois sai e vai para outra. E fica ligado. Agora, e os servos do Senhor fiéis? Tem hora que a gente vai olhar, está difícil de encontrar, irmãos. E a minha oração é que eu seja esse servo fiel, e você seja esse servo fiel, amém? E que você possa ser incomodado, como eu fui nessa manhã, pelo cajado do pastor, e diga assim, não precisa nem dizer para o pastor, mas se disser ele vai gostar, mas você diga principalmente para Deus assim, Senhor, eu estou vendo que tu está agindo nesse negócio, e eu quero me juntar a ti, para a honra e glória do seu nome.